Oi, gente, tudo bem? Antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, eu queria agradecer. Eu honestamente não esperava que o meu último vídeo alcançasse, tivesse o alcance que teve. Eu fiquei surpresa, eu honestamente fiquei bastante surpresa. Antes de eu gravar aquele vídeo, eu tinha um canal com 20 seguidores, 4 vídeos. Cada vídeo falando sobre livros tinha 50 visualizações por aí, mais ou menos. E antes de eu ligar a câmera aqui, a gente tinha batido 32 mil visualizações no meu outro vídeo, com mais de 1.200 inscritos. E eu tô chocada que tanta gente se identificou com a minha história, tanta gente entrou em contato, eu recebi tantas mensagens legais, recebi tantos comentários. Eu tentei responder os comentários no começo, respondi a maioria dos primeiros dias, mas depois eu me perdi de tantas mensagens que eu comecei a receber. E é meio que surreal, assim, como existe tanta coisa ruim que a gente vê na internet, né? Mas tudo que eu venho recebendo de positividade e boas energias, boas mensagens nesses últimos dias, me fez ter um pouquinho mais de esperança na humanidade e perceber que existem ainda pessoas boas e gentis no mundo. Eu não recebi nenhuma mensagem ruim, todas as mensagens são muito positivas e eu queria agradecer assim imensamente. Se você tirou seu tempo para assistir o meu último vídeo, se você deixou uma curtida, se você entrou em contato comigo, seja por comentário, seja por Instagram, seja por e-mail, eu recebi e-mails. Sinta-se abraçado. Eu vou tentar trazer mais coisas aqui pro canal. Vocês me deram muitas ideias nos comentários, eu li a maioria, eu acredito que eu tenha lido a maioria. Vocês deixaram muitas ideias para mim trazer para cá, então eu de alguma forma vou tentar retribuir todo o carinho que eu venho recebendo através dos conteúdos com base nas experiências que eu tive. E se eu puder ajudar você que está começando, você que também está passando por alguma dificuldade, recebi ideias de mentoria. Eu adoraria fazer mentorias, eu acho que seria ótimo se eu pudesse poder escolher trabalhar com quem eu quero trabalhar, os tópicos que eu quero falar. Isso seria surreal, assim, pra minha vida. Então, eu tô muito feliz, eu tô muito empolgada. Muito obrigada por trazerem um caminho, assim, pra mim, que eu vou poder trilhar agora nessa nova oportunidade da minha vida. E eu espero poder contribuir e retribuir com conhecimento e a gente possa criar uma grande sociedade aqui nesse canal. E antes da gente entrar no assunto do vídeo de hoje, eu queria deixar um aviso, porque tudo que eu vou falar aqui é com base na minha experiência e na minha opinião. Então não leve como verdade absoluta, porque o meu conhecimento é limitado, minha experiência é limitada, existem muitas outras pessoas com experiências diferentes da minha, que podem ter ideias e percepções diferentes do que eu vou trazer. Então é isso, um aviso, certo? Quando eu postei o vídeo sobre a minha demissão, eu recebi muitas mensagens de pessoas que estão ingressando na área de dados ou estudando para a área de dados, ou pessoas que estão mudando, né, fazendo uma transição de carreira de qualquer outra área para a área de dados. E a maior pergunta que eu recebi é: ainda vale a pena estudar? Ainda vale a pena me candidatar para uma posição de dados? E hoje eu quero trazer aqui a resposta para essa pergunta. Mas antes da gente falar sobre a inteligência artificial e como ela está impactando, né, nossa vida, a realidade dos analistas de dados atualmente, acho que a gente tem que voltar um pouco para contextualizar o contexto histórico do cargo de analista de dados, né? Quando eu entrei em 2012, 2013, ainda não existia uma classificação clara ou diferenciação, por exemplo, que hoje a gente tem sobre o que é um cientista de dados versus um analista de dados. Essa diferenciação ela era bem nebulosa. Com a expansão tecnológica e a crescente necessidade desses profissionais dentro das empresas, foi se criando essa descrição mais clara e oficializando essas terminologias que são as que a gente conhece hoje em dia, que inclusive eu posso trazer em um próximo vídeo a diferença entre cada uma das posições dentro das áreas de dados. Eu acho muito importante para você que está estudando, conheça essas possibilidades e saiba aquilo que mais se encaixa com o seu perfil. Outra coisa que impactou desde 2012 até agora foi a flexibilidade educacional. Então, a internet, e principalmente depois da pandemia, quando a gente teve o modelo de faculdade mais voltado para o EAD, flexibilizou, né, democratizou, na verdade,
o acesso a esses conteúdos, capacitando assim um volume maior de pessoas com essas qualificações técnicas dentro do mercado, fazendo com que aumentasse a concorrência em processos seletivos e competições por vagas, já que era um mercado em ascensão com grande potencial de ganho financeiro. Muito parecido com o que a gente vê na área de desenvolvimento e programação. Não sei se vocês lembram, mas antes de análise de dados e o mundo de dados se tornar famoso, assim, dentro dessas áreas mais técnicas, a gente tinha bastante tópicos falando sobre o potencial da área de desenvolvimento e programação, começaram a ensinar na escola lógica de programação, então as posições de dados, elas são bem similares, elas seguem um caminho parecido, dentro ali do mesma, diria até da mesma natureza que um desenvolvedor e um programador, né? E com essa democratização do conhecimento, do acesso à informação e profissionalização capacitação do profissional, naturalmente faria com que isso aumentasse o volume de pessoas capacitadas e aumentasse a concorrência por essas vagas. Dentro de anos, talvez até décadas, o mercado se saturaria naturalmente desses profissionais. O que a gente vê é que a inteligência artificial agilizou isso de uma forma exponencial, agilizando, né, essa curva de saturação e tornando o mercado muito mais competitivo, agora não por seres humanos, mas pela própria inteligência artificial, que está substituindo esse aspecto mais técnico e grosso do trabalho que seria desenvolvido por um analista. E aí que a gente chega no cenário atual, e a pergunta que eu quero responder é: ainda dá tempo de eu me tornar um analista de dados? E a minha resposta rápida para você é sim, ainda dá tempo. E, obviamente, eu vou explicar o porquê. Então, no meu vídeo sobre a minha demissão, eu falo sobre a desumanização do profissional e sobre a desvalorização do analista júnior, do profissional júnior que está acabando de entrar no mercado de trabalho, porque é muito mais rápido você escrever um prompt do que ensinar um analista júnior. Um iria levar 2 horas, o outro levaria uma semana. E aqui eu não sou a favor de não ensinar o analista júnior e usar a inteligência artificial para resolver o seu problema, mesmo porque eu acredito que se você levar uma semana para ensinar esse analista, isso vai te trazer muito mais benefícios no futuro do que usar a inteligência artificial ali e resolver seu problema em 2 horas e não ter nenhum impacto real, palpável mais pra frente. Mas se você estiver começando a sua carreira agora e você queira começar numa Big Tech, numa grande empresa dessas reconhecidas mundialmente, você vai precisar elevar seu nível técnico. E aqui eu diria que nem somente o nível técnico, porque essas empresas, elas já estão num nível tão sofisticado de tecnologia, e eu digo isso até mesmo antes da IA, até mesmo antes da inteligência artificial existir, já era muito competitivo, porque as pessoas que estão nessa empresa possuem um conhecimento tecnológico muito mais avançado em comparação com aquilo que a gente aprende no dia a dia de uma videoaula, de um curso ou de uma faculdade. Então você precisa extrapolar ali no conhecimento técnico necessário para ingressar numa vaga júnior. E hoje, com a inteligência artificial, isso se tornou ainda muito mais injusto. Mas então aqui a gente vai precisar relativizar um pouco a minha experiência. Eu estava falando, né, a minha experiência no meu último vídeo é com base em uma Big Tech que está completamente mergulhada em tecnologia e inteligência artificial. Eu estava falando de empresas onde os acionistas já investiram milhões e eles estão cobrando todo dia por resultado. Eles precisam ter esse retorno de investimento de volta, porque senão a bolha americana de inteligência artificial vai explodir. E eles precisam que isso seja feito o mais rápido possível. Por isso que as cabeças são cortadas, por isso que áreas inteiras são desfeitas, por isso que eles sobrecarregam os funcionários, porque o retorno de investimento precisa vir a qualquer custo. E essa não é a realidade de 1% das empresas do planeta inteiro. Existem muitas outras empresas no mundo que não estão na mesma situação tecnológica, então você não precisa temer que isso esteja acontecendo em 100% de todas as empresas do mercado como um todo. Existem sim empresas e mercados que ainda estão na beira da curva de tecnologia, que ainda precisam desses profissionais para que essa possibilidade de chegar no topo onde as Big Techs já chegaram seja possível para eles. Então, você que está começando, você precisa entender isso. Para você conseguir experiência técnica, para você conseguir aplicar os seus conhecimentos, você precisa de experiência. E para ter experiência,
Você não precisa necessariamente ir direto para uma empresa super grande, megalomaníaca, tecnológica. E eu sei que a gente tem esse desejo, porque eu também tinha. A gente vê essas grandes empresas, grandes nomes, e a gente tem desejo de trabalhar nelas. Mas você pode deixar isso um pouco mais para frente. Você pode primeiro ingressar no mercado de trabalho, se desenvolver, dar tempo ao tempo, aprender, entender como é o mundo corporativo e se preparar para quando a oportunidade chegar. Mas eu vou tentar explicar isso de uma forma mais prática. A gente geralmente segrega as competências em dois tipos: hard skills e soft skills. Hard skills significa competências técnicas. Soft skills significa competências sociais. Se você é uma pessoa que está estudando, que está saindo da escola, saindo do curso técnico, saindo da faculdade, e o que você precisa para desenvolver esse seu pedaço de hard skills, de competências técnicas, é aprender a colocar em prática aquilo que você só conhece na teoria. Como você aplica aquele conceito de estatístico, de probabilidade que você viu na classe, viu na sala de aula, no seu dia a dia, no produto ou no negócio da empresa que você trabalha? Como você transforma essa teoria em prática? Como que você entende a necessidade do produto que você está trabalhando e qual conhecimento técnico você aplica em determinado momento? Então, para esse seu desenvolvimento técnico, esses seus conhecimentos técnicos serem desenvolvidos, você precisa de experiências realistas, experiências do mundo real. E é assim que você se desenvolve mais tecnicamente. Porém, quando a gente fala de conhecimentos sociais, de soft skills, nós temos dois tipos de profissionais. Aqueles que estão mudando de área, né? Que já têm essas soft skills porque eles já vêm em outras áreas e já tiveram interações sociais, interações corporativas, já interagiram com clientes internos, já sabem como que funciona a politicagem dentro da empresa e como que é o dia a dia de um ambiente corporativo. E a gente tem esse segundo tipo de pessoa que é exatamente esse estudante que ainda não se colocou profissionalmente, que ainda está tentando ingressar no mundo corporativo, que precisa desenvolver essas competências sociais, que é entender como é que o negócio funciona, quais são as regras de negócios que regem aquela empresa, aquele setor, como que você apresenta um projeto, como que você se prepara para uma reunião. Você precisa aprender a falar em público, você precisa gerenciar suas demandas, você precisa se organizar. E essas são coisas simples e naturais do dia a dia que são extremamente necessárias para quem está entrando no mercado de trabalho e precisa desenvolver. E eu diria que às vezes é até mais difícil, ainda mais se você é uma pessoa mais técnica, desenvolver as competências sociais é extremamente difícil se você é uma pessoa técnica, uma pessoa mais introspectiva, mais antissocial. E eu falo por experiência própria. Que o conhecimento técnico você desenvolve através de vídeos no YouTube, você desenvolve através de livros. Agora, o conhecimento social você precisa estar inserido no meio. E é aqui que eu queria chegar. Para que você consiga aplicações práticas e conhecimento social, você não precisa estar numa Big Tech. Eu tenho amigos que trabalham em diferentes empresas, de diferentes tamanhos, pequenas, médias, grandes, imensas. Existem empresas grandes que ainda usam Excel como banco de dados. Existem empresas grandes que ainda nem começaram a usar Python para automatizar os processos deles. Então sim, existe oportunidade para você que está começando. Você só precisa saber para onde olhar. Quais áreas do mercado você precisa buscar? Quais são os setores que hoje em dia ainda não chegaram nessa ascensão tecnológica da curva e do platô que eu comentei antes? Área de logística, mercado de suprimentos, varejo, agronegócio, hospitalar, saúde, transportes. Esses são mercados que já estão consolidados, já faturam milhões, mas ainda estão nessa busca de ascensão tecnológica tardia. Outra dica aqui é que algumas dessas empresas ainda vivem na mesma situação que eu comentei lá em 2012. A segregação de cargos ela é um pouco nebulosa, então às vezes você não vai achar, se você entrar no site da empresa, ou no LinkedIn, ou em qualquer site de empregos, buscar lá por analista de dados em uma empresa de varejo, às vezes eles não sabem que o que eles precisam é na verdade um analista de dados. Não está descrito de primeira na vaga analista de dados. O que você pode buscar é por dentro da descrição da vaga.
Então, vagas como analista de operações, analista de marketing, analista de varejo, analista de demanda, analista de planejamento. Todas essas vagas, às vezes, elas na verdade são mais focadas em análise de dados, só que você precisa, na verdade, ler bem a descrição e ver se as habilidades que eles estão exigindo ali batem com aquelas habilidades que você primeiro quer desenvolver e as habilidades que você vem estudando, como por exemplo SQL, Excel avançado, Power BI, Tableau, estratégia, análise de negócio, desenvolvimento de métricas e KPIs. Eu digo isso porque eu acredito que essa seja uma forma segura e sólida para que você consiga desenvolver seus primeiros anos de carreira, as suas primeiras experiências dentro desse mercado, entenda como que funciona essa vida de análise de dados, como que é ser uma pessoa estratégica, como que você pode impactar o negócio com as suas análises, com seus insights. E uma vez que você já esteja seguro se é aquilo mesmo que você quer, se você se sente bem ali dentro de uma posição como essa, você pode alçar voos maiores, você pode alcançar outras oportunidades dentro de grandes empresas e você já vai ter uma bagagem mais estruturada para isso e para competir com a inteligência artificial. E é claro que, por mais que isso seja uma boa dica, por mais que isso seja uma forma de se iniciar dentro dessa carreira, não significa que você não precisa se preparar para o que vem por aí, para todas as coisas novas e as possibilidades que o mundo da inteligência artificial possibilita para nós que trabalhamos nessa área de tecnologia. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Eu vou preparar esse conteúdo, então provavelmente em breve isso vai estar saindo. Eu também não quero me sobrecarregar muito nessas próximas semanas, por conta, vocês sabem, da situação que eu enfrentei nesses últimos meses, então eu vou com calma postar um vídeo por semana por enquanto, e mais pra frente a gente vê o que mais que eu consigo fazer, o que mais que a gente consegue fazer junto. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado e traga uma luz no fim do túnel para você que deixou um comentário no meu vídeo passado perguntando sobre essa situação, né? Se ainda vale a pena investir nessa análise de dados. Eu acho que você não pode desistir de estudar aquilo que você gosta, você não pode desistir de estudar se é algo que te motiva. Então, sim, ainda vale a pena. Espero que tenha ajudado. E se você tiver alguma dúvida, se tiver ficado alguma dúvida sobre o assunto de hoje, por favor, deixa nos comentários. Eu vou fazer o meu melhor para ler e responder todo mundo. Eu não sei como que vai ser o engajamento dessa vez, né? Espero que eu consiga. Mas é isso, a gente se vê próxima semana com mais conteúdos para vocês. E obrigada se você assistiu até aqui. Um beijo, tchau!